Eu sei que eu os amo, a cada um de vocês. Abra sua Bíblia em Apocalipse. O texto-chave já foi lido aqui, um versículo poderoso. Em tudo que foi feito aqui essa noite, nós estamos sendo remetidos a pensar em Deus. Até nas perguntas que foram feitas aqui, né, nessa rápida dinâmica, onde foi medida a rapidez de quem não tem bursite para poder levantar o braço, né? Os irmãos coitados aí com reumatismo não tinha como levantar, mas alguns dos irmãos venceram e levaram aí uma cestinha bonita para casa. Eu estou com ciúmes, estou com inveja, para não dizer, inveja santa. Mas tudo nos fez pensar sobre Deus, sobre o amor, sobre a nossa expressão, a nossa manifestação de gratidão e de amor por esse Deus tremendo, que se resumiu em uma palavra aqui. Deus é o quê? Tudo, tá vendo? Tudo, tudo. Todos aqui disseram tudo, tudo, tudo. Em Apocalipse, hoje nós seremos confrontados com uma igreja que, apesar do seu serviço, apesar de ser uma igreja fervorosa, de uma igreja que manteve o domínio da doutrina, não se desviou dos caminhos do Senhor, e é incrível ver que essa igreja, apesar de todas as suas qualidades, havia se afastado do principal, do primeiro amor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, nós leremos de 1 a 7. Mesmo assentado, acompanhe a leitura da palavra de Deus em Apocalipse 2, 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, ou seja, vocês não suportam a maldade perto de vocês, o pecado. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Louvado seja Deus. Quantas qualidades! Tenho, porém, contra ti, que deixaste o que, irmãos? O teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. E nós acabamos de cantar aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos aqui duvidam de que a volta do Senhor não esteja próxima? Se você está duvidando e está aí simplesmente vivendo a sua vida desvairada, a volta do Senhor Jesus se aproxima. Breve virei a ti. Breve virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não te arrependeres. 6. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quantos podem dizer amém? Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Abra o seu coração para aquilo que a palavra de Deus hoje trará aos nossos corações. Pai, muito obrigado. Privilégio poder pregar a tua palavra, mas grande responsabilidade. Pai, nos ajuda, me coloco em tuas mãos, e que a palavra encontre um espaço reservado na vida dos teus filhos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tremendo, né? Saber que por intermédio de Jesus nós podemos ser reconciliados com Deus. É tremendo saber que nós éramos inimigos de Deus, estávamos fadados de uma forma justa à condenação do inferno, a passarmos uma eternidade distante de Deus. Mas é tremendo saber que Deus nos amou. E a Bíblia diz em João 3,16, Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos aqui já se entregaram a esse amor?
Quantos aqui têm certeza absoluta de que foram alcançados por essa graça? É tremendo, irmãos. Ninguém pode duvidar. Se fôssemos definir Deus aqui, não há maior definição de Deus do que Deus é amor. Ele te ama, Ele me ama, nos ama. Dos altos céus olhou para os miseráveis homens e não relutou em entregar o seu único e perfeito Filho, para que na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado, Ele pudesse nos resgatar da vil maldição do pecado. Hoje nós podemos dizer, pela aceitação de Jesus como Salvador, que somos salvos, somos filhos de Deus, fomos reconciliados com Ele. É tremendo saber que somos salvos. Mas mais tremendo ainda é saber que Deus nos dá o privilégio de podermos servir a Ele. Privilégio de podermos servir a Deus. E não há maior demonstração de amor, tua, minha, nossa, do que a de nos entregarmos ao serviço do Senhor. E serviço que deveria trazer para nós alegria, satisfação. Irmãos, como eu amo pregar a palavra de Deus. Se você quer me ver feliz, diga, pastor, prega. E hoje a minha igreja me deixou feliz, porque me deu a oportunidade de, mais uma vez, eu poder pregar a palavra de Deus. Eu não sei se será a última vez. Eu posso morrer essa noite. Mas se o Senhor me levar, eu vou de braços abertos para abraçar o meu Salvador. Para dizer para Ele o quanto eu o amo. E o quanto nessa vida lutei para fazer a sua vontade. Lutei, porque não é fácil. Não é fácil. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que servir a Deus é um privilégio. O Salmo de número 100, nos versículos 1 a 3, diz o seguinte, a gente canta esse Salmo, celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor, mas servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Não fomos nós que nos criamos, não somos nós os detentores da nossa vida, mas Ele nos criou. E a Bíblia diz que somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Que é maior privilégio do que isso? Ser ovelha do pasto dele, poder dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que prazer servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. No entanto, essa alegria contagiante, referente ao reconhecimento de que na cruz do Calvário o Senhor Jesus levou a condenação dos nossos pecados, essa alegria que deveria permear toda a nossa vida, infelizmente chega um instante da nossa vida que por N motivos a gente acaba perdendo o prazer, perdendo a alegria, perdendo a satisfação. E não oferecemos a Deus tudo o que Ele merece. Nós aqui repetimos o primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Mas o que é que acontece com a vida do ser humano? Que chega um ponto que a gente fraqueja, que a gente reluta, que a gente troca a Deus, que a gente abandona o amor, a paixão, a alegria, a satisfação. Eu quero hoje te convidar a olhar ao seu redor. Não olha ao seu redor, não. Olha para dentro de você mesmo. Olha para dentro de você mesmo e faça hoje um exercício. Traga a memória. Responda a si mesmo se você não faz parte desses que perderam o entusiasmo. Essa igreja era para estar repleta hoje. Mas quantos não perderam o entusiasmo? Quantos não perderam a alegria? E tudo isso ficou no meio do caminho, em meio a uma pandemia. Meus amados irmãos, é sabido sim, que as adversidades, que os problemas, que todo o nosso entorno, eles incidem diretamente em nosso desempenho espiritual. Jesus mesmo disse isso, está lá em Mateus 24, 12 e 13. Sabe o que Jesus disse em Mateus 24, 12 e 13? Por se multiplicar a iniquidade. O que é que esfriaria? O amor.
O amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém ou não? Nós não somos daquele que acreditamos que se perseverarmos seremos salvos, mas nós acreditamos que de fato somos salvos e perseveraremos. Amém ou não? Quem é salvo persevera. Você pode dizer amém ou não? Quem é salvo pode enfrentar dificuldades, pode cair diante das agruras, pode se sentir abatido, mas ele se levanta, porque o Senhor o levanta e o sustenta com a sua própria mão. Isso é resultado do amor de Deus em nossas vidas. Oh, meu amado, eu sei que a iniquidade faz com que a gente esfrie, mas você precisa voltar ao primeiro amor. Assim que Jesus Cristo foi para os céus, depois de cumprir o seu ministério aqui na terra, Jesus Cristo deixou um ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ser testemunhas minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos relutaram, os apóstolos fraquejaram. E eles estavam vivendo uma comunhão gostosa em Jerusalém. O Senhor mandou perseguição, o Senhor mandou problema. E na marra, eles tiveram que se espalhar pelo mundo. O evangelho chegou, e louvado seja Deus, aos confins da terra. O evangelho chegou aqui no Brasil, e nós somos salvos porque um dia homens e mulheres de Deus se despertaram ao ID, vieram aqui e atracaram em terras brasileiras e trouxeram o evangelho. Eu louvo a Deus por isso. Mas tem muitos ainda à espera dessa palavra. E cabe a nós, Igreja do Senhor, cumprirmos o nosso ID. Mas a igreja chegou até a Ásia Menor, que era o confim da terra, naquela época dos apóstolos. E lá na Ásia Menor, algumas igrejas foram estabelecidas. Entre tantas igrejas estabelecidas, uma igreja foi relevante, era a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, uma grande metrópole. Os estudiosos acreditam que ela tinha cerca de 300 mil pessoas vivendo em Éfeso. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde o mercado passava por ali, idas e vindas, pessoas vendendo, pessoas comprando. Mas essa cidade também era conhecida por uma particularidade, pelo grande paganismo dentro da cidade. Um grande templo existia na cidade de Éfeso. Um templo dedicado a uma deusa, a deusa da fertilidade. Em grego era chamada Artemis. Em romano, no latim, era chamada da grande Diana, Diana dos Efésios. Essa era uma deusa que eles criam que ela traria fertilidade, traria boas colheitas. E existia uma prática pagã dentro desse templo da deusa Diana, que era uma prostituição cultual. Existiam prostitutas e prostitutos que vendiam, davam os seus corpos, como se estivessem agradando a deusa, para que mais fertilidade houvesse. É no meio de todo esse paganismo que chega o apóstolo Paulo. Você pode depois, quando chegar na tua casa, se dispor a fazer um devocional. Leia os capítulos 18, 19 e 20 do livro de Atos. Você vai ver Paulo chegando na cidade de Éfeso. Lá na cidade de Éfeso, ele vai e prega o evangelho de Jesus Cristo. Lá na cidade de Éfeso, ele encontra-se com um casal fervoroso, Áquila e Priscila. Eles abrem o lar deles para que reuniões possam ser feitas. O evangelho vai se propagando. Se junta ao grupo do apóstolo Paulo um homem chamado Apolo. Lembra? Apolo é citado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Apolo, um exímio pregador da palavra de Deus. Os pagãos foram se convertendo. O evangelho foi se multiplicando. Isso trouxe problemas para o apóstolo Paulo. A gente leu no relato do livro de Atos que alguns daqueles homens que eram prognosticadores, eram feiticeiros, eram pessoas que faziam ali, eles olhavam, liam mãos, adivinhavam o futuro, e em cima disso, ouvindo o evangelho, eles se convertem, eles trazem os seus livros de feitiçaria, eles se desprendem de tudo isso, eles queimam aquilo em praça pública. E a perseguição vem para cima do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai e continua a sua viagem. E sabe quem é que ele deixa para pastorear a igreja em Éfeso? Ninguém mais do que Timóteo. O jovem Timóteo, que a gente vê Paulo escrevendo 2 cartas para ele.
E os historiadores dizem que, inclusive, o apóstolo João, o autor do livro de Apocalipse, o autor do Evangelho de João e o autor das 3 cartas, foi um dos pastores que passaram pela igreja de Éfeso. Gente, que igreja! Imagina você ser doutrinado por Paulo, por Timóteo, e você ainda ter o apóstolo João te ensinando. Era uma igreja forte, uma igreja fervorosa. Paulo dedicou, diz a palavra de Deus no capítulo 20 de Atos, 3 anos da sua vida naquela igreja. Um exemplo de todo o amor, carinho, dedicação e ensino de Paulo está na carta que ele escreveu aos Efésios. É uma carta que a gente tem hoje em nossas mãos, a carta de Paulo aos Efésios. Quer ter uma ideia de tudo que essa igreja cultivava depois de ter sido doutrinada, ensinada, amada por esses valorosos homens e mulheres de Deus? Olha o que diz em Efésios 1, 15 e 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Olha o que Paulo destaca, o vosso amor para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Uma igreja que amava. Louvado e bendito seja o Senhor. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 20. Uma igreja edificada, e edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É uma igreja que não tinha dúvida de quem era o fundador da igreja, de quem era o Senhor da igreja. Era uma igreja doutrinada no Senhor Jesus. 3, 17 a 19 de Efésios. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em quê? Em amor. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Uma igreja com unidade doutrinária, capítulo 4, versículos 1 a 6. Olha que igreja, irmãos. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Temos andado de uma forma digna da vocação com que fomos chamados. E qual é a forma digna de andar? Com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e isso tudo em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Oh, meus amados irmãos, como eu anelaria ter sido pastoreado por um homem desse. O que faltava a essa igreja? Paulo mesmo reconhecia publicamente na sua carta uma igreja com unidade, uma igreja com amor, uma igreja que servia ao Senhor, e uma igreja de testemunho, capítulo 5. Olha o que diz o capítulo 5, 1 a 8. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos o quê? E andai em quê? Em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí Paulo começa a falar sobre vida cristã, que a fornicação, que a impureza, que a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador imoral, impuro, avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas. Noutro tempo. Todas essas coisas podiam fazer parte da nossa vida. Noutro tempo. No entanto, agora sois o que, irmãos? Luz no Senhor, por isso andai como filhos da luz. Igreja linda. Ah, que lindo se essa carta fosse a carta de Paulo a Ibeg.
Imagina, que lindo. Cartas de Paulo à Vila Natal. Cartas de Paulo a Aracati, destacando, pastor Valdir, imagina todas essas qualidades na igreja que se reúne lá em Aracati. Entretanto, o tempo passou e algo mudou na igreja. Algo mudou nessa igreja. Que fez com que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, escrevesse uma carta para eles. E a carta de Cristo aos Efésios está no capítulo 2 de Apocalipse, que nós lemos. Essa é a carta que Cristo, com dor no coração, teve que escrever a essa igreja. Então eu quero hoje te chamar a atenção para que possamos aprender com a igreja de Éfeso. Aplicar a carta de Cristo à igreja de Éfeso como se fosse a carta de Cristo para IBEG. Como se fosse a carta de Cristo para Aracati. Como se fosse a carta de Cristo à Vila Natal. Mas vamos tornar isso mais pessoal, como se fosse a carta de Cristo para nós em particular. Primeiro ponto que eu quero destacar, vai lá para Apocalipse 2 agora. O versículo 1 começa com as seguintes palavras: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra ou na sua mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Alguns simbolismos estão aqui nesse versículo, algumas metáforas. Talvez você pergunte, o que é esse negócio de anjo? Que estrelas são essas? O que se refere a esses castiçais? A explicação está no próprio livro de Apocalipse. João já nos dá essa explicação. Se você voltar uma página, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, já tem a charada. Você quer saber quem é o anjo, quem é a estrela, quem são os castiçais? Olha o que diz no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 19 e 20. Escreve as coisas que tens visto, as que são, as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas. O que é essa estrela, pastor? Diga para mim, o que é o significado dessa estrela? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quando no versículo 1 do capítulo 2 está dizendo, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, a Bíblia está dizendo que Jesus está dizendo, João, escreve o meu recado para o líder da igreja de Éfeso. Escreve o meu recado para o pastor da igreja de Éfeso. O primeiro recado que Deus tem para nós, isso inclui a este que vos fala, é que todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. Eu repito, todo crente precisa avaliar como é que está a sua vida cristã. Todo crente precisa avaliar como é que vai a tua vida cristã. A começar nesse que vos fala. Escreve para o anjo, escreve para o pastor. O pastor tem que saber o que está acontecendo e o pastor precisa se avaliar. E a palavra de Deus para mim, como líder dessa igreja, para você, pastor Valdir, para você, pastor Mário, é que nós jamais percamos de vista que essa estrela, que a liderança que o Senhor colocou em nossas mãos, ela está à destra da mão de Deus, à direita da mão de Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu quero que você seja o meu braço direito. O Senhor vai cobrar de mim, em primeiro lugar, de você, pastores aqui presentes. Eu tenho que avaliar a minha vida cristã. Como é que está a minha vida? Porque talvez eu mesmo tenha perdido o primeiro amor e esteja fazendo as coisas simplesmente por um ritualismo. Escreve para o anjo, como líder, como pastor, com a responsabilidade de zelar pelo rebanho que me foi confiado. Eu preciso saber que Deus, primeiramente, vai me confrontar como líder.
E eu não posso me omitir daquilo que Deus exige que eu faça. Como líder, o pastor precisa estar ciente de que deve estar à destra de Deus. Que responsabilidade, irmãos! Ser o braço direito de Deus. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da ajuda de vocês. Esse texto me fez confrontar durante essa semana e talvez seja por isso que os irmãos me escolheram para pregar essa mensagem. Eu preciso responder para Deus. Como é que eu estou agindo com a igreja que eu pastorei? Mas não é só o líder que precisa se avaliar. O crente precisa se avaliar também. Você, meu amado, você que é ovelha, precisa também avaliar sua vida cristã. Porque todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. Nota que no versículo 1 está dizendo, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua mão direita os pastores, os líderes. Eu tenho que estar lutando com Deus, eu tenho que estar ao lado de Jesus, fazendo a vontade dele. Mas ele também diz que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esse mesmo Cristo que quer me ter a sua mão direita, é o mesmo Cristo, irmão Roberto, que diz que está aqui passeando no meio dos 7 castiçais. E o que a Bíblia diz? Quem são os castiçais? A igreja. O Senhor está passeando e está caminhando aqui no meio da IBEG. E espero que Ele continue caminhando no meio da IBEG. Ele está andando aqui. Ele está olhando, Ele está observando. E é aí que ele diz no versículo 2, eu estou caminhando aqui. E sabe, eu conheço as tuas obras. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 2. Conheço as tuas obras. Você engana a todo mundo, mas você não engana a Cristo. Amém ou não? Você não engana ele, ele anda, caminha no meio da igreja e sabe exatamente o que nós estamos fazendo. Eu conheço as tuas obras. Jesus deixa claro que está zelando, passando, caminhando pela igreja, observando as nossas ações. Deus sabe exatamente o que temos feito, Deus sabe muito mais ainda como nós temos feito. Todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. E hoje você precisa olhar para dentro de você. Eu estou olhando para dentro de mim. Olhe para dentro de você. Porque, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo deixa claro, primeiro, todo crente precisa avaliar a sua vida cristã. E, em segundo lugar, a ação não compensa a motivação. Anota isso, a ação não compensa a motivação. Porque as obras não suplantam o coração. De nada adianta estarmos sendo uma igreja ativa, se o que nós estamos fazendo para Ele não vem do coração. Não vem do coração. Conheço as tuas obras. Que lindo, o Senhor elogia. A igreja de Éfeso estava trabalhando, olha. Continuava sendo paciente, continuava não tolerando os maus, continuava no versículo 2, colocando à prova os que diziam ser apóstolos e o não são. Que conhecimento doutrinário. Não, isso que o professor está ensinando está errado. E eu sempre tenho desafiado vocês, não acreditem, não deem crédito a tudo que o pastor Joel fala aqui, mas confrontem se o que o pastor Joel prega está de conformidade com essa palavra. E essa igreja era tremenda, hein? Colocava à prova aqueles que chegavam ali com carinha bonita, pregando, mas ensinando heresia. Sofreste, tens paciência, versículo 3. Trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. As grandes qualidades da igreja de Éfeso eram o seu trabalho perseverante e relevante. Irmãos, eu como pastor da IBEG, eu posso dizer para vocês que eu me sinto felicíssimo com o trabalho que essa igreja tem realizado no entorno e na comunidade. Que lindo ver o Projeto Vagalumes. Que lindo a gente poder alcançar, nos últimos finais de semana de cada mês,
a gente poder ir para os bairros, 3 bairros da nossa cidade. Nós vamos lá para o Parque Industrial, nós vamos para a Vila Norgang, nós vamos lá para o Filipinho. A gente alcança cerca de 200 crianças num trabalho desse. A gente tem irmão que chega aqui 8 horas da manhã, vai montar uma tenda que arma e desarma em cada um desses bairros. A gente tem irmãs que chegam aqui para montar saquinhos de doces às 8 da manhã. É lindo ver isso. Irmãos que se reúnem, preparam as lições, preparam as músicas, preparam o teatro. E que lindo a gente sair com um caminhão que o nosso irmão generosamente nos empresta, o irmão Daniel, para a gente colocar tudo lá dentro do caminhão e sair pelos bairros da cidade. Eu me alegro com isso. Eu me alegro em ver como hoje, pela manhã, nós estávamos aqui com voluntários, gente que chega cedinho para fazer comida. E hoje a equipe estava até desfalcada, tinham 2 irmãs hoje, de 4 tinham 2, mas valorosamente elas cozinharam. E como cozinharam? Que a criançada repetiu o prato. Que cardápio rico. Que lindo ver um irmão que chega aqui 8 horas da manhã e da sua própria horta ele colhe as verduras e traz aqui para servir o projeto. Que bom saber que tudo isso pode ser feito, porque tem irmãos que contribuem. Eu louvo a Deus por esse trabalho perseverante, relevante. O Projeto Vagalumes vai completar no final desse ano 9 anos, ininterruptos, sem parar nem na pandemia, de poder fazer a obra do Senhor. Como eu amo agora olhar aqui essa fachada da igreja. É bonito. Vocês gostaram? Sabe quem fez? Os homens aqui da igreja. A gente estava com a igreja fechada na pandemia, vamos colocar esses homens para trabalhar, e mais uma vez estava aí o irmão Daniel, que trouxe lá alguns modelos, alguns designs, reuniu os homens, e era homem serrano, invernizando, pregando, e tudo isso foi feito pelos homens da igreja. E eu tenho certeza que você no final do culto vai querer ver umas fotos aqui, não vai? Selfie e tal. É lindo. Irmãos, eu louvo a Deus pelo trabalho perseverante, pelo grupo de louvor que todos os domingos chega aqui antes de todo mundo para poder ensaiar os louvores. Para os meus voluntários que vão para a IBD, para dar aula no culto infantil. Essa igreja está andando, eu louvo a Deus por isso. Trabalho perseverante, trabalho relevante. Um ministério novo surgiu, está aqui, ó. O Ministério das Transmissões. Até uma salinha, um espaço para eles. Você pode assistir esse culto depois pela internet. A gente tem alcançado pessoas pela internet. Esse que dirigiu o culto aqui hoje, o líder dos homens, chegou na igreja, sabe por onde? Pela internet. Estava doidinho para ver a igreja reabrir. Quando a igreja reabriu, ele e a esposa estavam aqui. Se converteram, batizei. Não, deixa eu botar a ordem. Casei, batizei, né? Está aí, crescendo na graça. Talvez você olhe, é um crente velho? Na idade, sim, mas na conversão, não. Crente fresquinho. E tantos outros chegaram, eu estou olhando aqui. Estou vendo, olhando nos olhos de vocês. Ô, IBEG, eu tenho certeza que Cristo, se fosse escrever uma carta para a gente hoje, escreveria uma carta dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, como vocês têm sido relevantes, como vocês têm trabalhado em Bugaçu. Amém ou não? Era uma igreja que sofreu, mas sofreu com paciência. E como sofremos nesses últimos 2 anos, irmãos? Eu olho aqui para irmãos que perderam entes queridos. Gente que perdeu trabalho. Quanto sofrimento nós atravessamos, irmãos desempregados, lares desestabilizados, famílias que se despedaçaram, filhos que se atolaram nas drogas. Quanto sofrimento, mas quanta paciência. A IBEG está de pé, porque o Senhor está conosco, amém ou não? Apesar de todo o sofrimento. A fidelidade doutrinária. E aí, irmãos, modéstia à parte. Se tem uma coisa que eu zelo é pela doutrina dessa palavra, irmãos. As minhas ovelhas podem dizer amém ou não? Eu não gosto de nada sendo ensinado errado nessa palavra. Eu zelo. Eu posso até pecar pelo zelo. Mas a doutrina do Senhor Jesus está sendo ensinada do púlpito dessa igreja.
E de cada professor que se levanta, seja para ensinar para uma criança, tem que saber o que está ensinando. A gente precisa rejeitar. E como essa igreja sofreu nos seus primórdios. Eu tenho irmãos aqui que estavam lá naquela fase, hein? Na fase quando nem era a Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu, era a Igreja Batista aqui em Embu-Guaçu. E quando alguém mal intencionado veio pregando heresia, se fez de apóstolo, tentando introduzir na igreja heresia. E quantos irmãos não foram valorosos? Não é, irmã Ruth? Lembra daquela época? Saquinho preto sendo colocado nas janelas, não é isso? Queimando inários, rapando cabeça. E a irmã Ruth falou, como sofri? Não é, irmão Geraldo? Irmão Geraldo é testemunha. É, não é, irmão Zaqueu? Irmão Lupércio? Todos se lembram dessa época. Essa igreja já sofreu para resistir na doutrina. E eu louvo a Deus, porque hoje eu posso dizer, de peito aberto, a IBEG prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? E vamos continuar até a volta de Cristo. Tá tão bom, não tá? Que lindo. Apesar de todo esse louvor ao trabalho, à fidelidade dessa igreja, aí vem Cristo e revela o mas. Lembra de hoje em dia? A gente não está vivendo com esses mas? A economia está melhorando, mas. A coisa está terminando, mas. Aí vem o mas aqui. Reconheço tudo isso, mas, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Repito mais uma vez, todo crente tem que avaliar a sua vida cristã. Você está avaliando a sua? Amém ou não? Você está avaliando a sua vida cristã? Todo cristão tem que avaliar. Desde o líder, o pastor, até o crente que está aqui, a ovelha. E a gente precisa saber que a ação não compensa a motivação. A gente tem que saber que as obras não suplantam o coração. É possível, irmãos, levar uma vida cristã sem amor? É possível. É possível. Essa igreja vivia, trabalhava, teve o trabalho reconhecido. Mas tudo isso era feito sem amor. Talvez é assim que você está carregando a tua vida cristã. E sabe quando a coisa não é feita com amor? É um estorvo, irmãos. A gente vem forçado. A gente vem porque a gente deu a palavra. E a gente diz, porque eu dei a minha palavra, eu vou lá. Mas isso não traz mais satisfação. Será que é possível que sejamos uma igreja atuante, relevante, mas sem amor? Cristo hoje está lançando em nosso rosto o fato de que a mecânica dos nossos atos de nada vale. A excelência de nosso serviço não compra o favor de Deus. Você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor pastor aos olhos dos homens, mas se o que eu estou fazendo não é de amor, não é por amor, a mecânica e a excelência do que eu tenho feito, para Deus não vale nada. Não se compra o favor de Deus. Não se compensa pecado com serviço. Não se compensa a falta de amor com ativismo. Porque a ação não compensa a motivação. As obras não suplantam o coração. Uma igreja perde o primeiro amor quando ela perde o seu fervor pela obra de Cristo. Eu pergunto aqui a todas as igrejas presentes, isso inclui a minha. Quanto temos dedicado a Deus de oração? Cadê o prazer de estar presente nas reuniões de oração? Eu conversava com o irmão Zaqueu na quarta-feira, não foi, irmão Zaqueu? É triste. Quando a gente coloca o ativismo da celebração acima da comunhão, da contrição e da oração. É gostoso estar aqui hoje.
Mas quanto vale para ti se reunir com os irmãos para orar? Quanto vale? Uma igreja perde o primeiro amor quando perde o seu fervor missionário. Conversando com missionários, eu percebi durante essa pandemia quantas igrejas que trocaram as ofertas missionárias porque lhe falta recurso para manter a própria igreja. E os missionários foram deixados ao léu. Uma igreja perde o primeiro amor quando a oração se converte simplesmente, irmãos, em um costume e que pode ser suprido por um boa noite, estou aqui, em uma live. Uma igreja perde o primeiro amor quando congregar se torna uma opção. E uma opção quando eu não tenho a responsabilidade de nenhum serviço ministerial. Deixa eu dar uma olhadinha na escala. Eu tenho que estar aqui domingo que vem? Não. Uhul! Graças a Deus. E só vem para cumprir o nome na escala. Qual tem sido a sua motivação? O amor. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Vira a página. Todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. A ação, meus irmãos, não compensa a motivação, porque as obras não suplantam o coração. E quem está dizendo não é o pastor Joel. Quem está dizendo é Cristo. Eu conheço as tuas obras. Por último, todo crente precisa voltar ao primeiro amor. E o Senhor nos dá o segredo de voltarmos ao primeiro amor. 5, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, se você não cumprir essa recomendação que eu estou lhe dando, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu... O que significa o castiçal? Igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Você percebe a dureza dessa palavra? Para pensar agora. Todo cristão tem que avaliar sua vida cristã. Eu tenho que saber que a ação, irmãos, não suplanta de forma alguma a motivação, e as obras não vão compensar o meu coração. Hoje é dia de você voltar para o primeiro amor. E quem está avisando é Cristo. Porque se você não fizer isso, brevemente eu a te virei e tiro você. Tiro você. O teu castiçal não vai mais brilhar. A tua luz não vai mais brilhar. Eu tiro você, se não te arrependeres. 4 passos para a gente voltar para o primeiro amor. Primeiro, são 4 R's. Primeiro, recordar. Lembra-te. Não é isso que ele está falando? Lembra-te. Você consegue se lembrar do teu encontro com Jesus? Quando foi? Quando foi? Você consegue se lembrar quando você foi impactado pela cruz? Lembra-te. Traz à memória aquela paixão, aquele amor. Eu me recordo quando olhei para a Cida, que desejava me unir à Cida. Que paixão, que amor. A gente quer fazer de tudo para conquistar. Abre a porta do carro.
Compra brinquedos, compra presentes, escreve carta. Como eu escrevia? Cadê o primeiro amor? Lembra-te, recorda, traga à memória os seus primeiros dias de conversão, se é que teve. Não lembro, pastor, não lembro, eu nunca tive esse fervor. Vai te catar. Vai se arrepender, irmão. Se arrepende dos seus pecados, talvez. As palavras do irmão Douglas aqui. Tem muita gente que é o quê? Convencida. Mas não convertida. Lembra-te. Recordar. É o primeiro passo. Traga à memória quem você era. E traga à memória o que Jesus fez por você. Amém ou não? Segundo passo. Reconhecer. Lembra-te. Mas lembra-te o quê? De onde caíste. Queda. Tropeço. Pecado. E que muitas vezes não é as claras. Está aqui dentro, ó. É o ódio do irmão. Não tolero. Ai, meu Deus do céu. Meu nome está na escala. Ai, com essa irmã não. Meu Deus do céu. Com essa irmã não. Não vou. Lembra-te de onde caíste. Reconhecer. Onde você começou a cair? Como é que você começou a cair? Quando é que isso começou a te desanimar? Quando é que você começou a ver simplesmente os defeitos? E a crítica aflorou no seu coração. Hoje eu conversava com as irmãs e elas vão saber quem são. Hoje a gente conversava, fazendo uma avaliação também do nosso projeto, das nossas ações, de tudo que a gente tem feito. Eu dizia, muitas vezes é mais fácil a gente só ver os defeitos. Mas que tal se a gente começar a ouvir um pouquinho mais as crianças que estão sendo abençoadas? Aqueles que dizem, olha, eu podia não ir hoje. Como teve o relato de uma mãe. Olha, hoje com esse frio, poxa vida, não é mesmo? Eu falei, ele vai querer ficar em casa. Não, não fica em casa não, eu quero ir para o projeto. Isso não é animador? Isso não é animador? Que animador eu chegar aqui, eu me preocupo. Frio, garoa, será que todos os voluntários estarão? Estavam todos aí. E mesmo a equipe que estava desfalcada, cozinhou hoje e cozinhou como nunca. E parabéns à irmã Rita e à Regina. Ô, linguiça gostosa, eu não sei se é que eu estava com fome, mas... É assim, irmãos. Às vezes a gente só está vendo a crítica, só os defeitos, e a gente faz pela obrigação. Mas o coração está longe. Recordar, lembra-te, reconhecer de onde caíste. Quando é que você começou a encarar o pecado com naturalidade? Lembra? Tudo tem uma origem. Tudo tem um começo. E aí que em Efésios 5, 1 a 16, se a gente fosse ler esses 16 versículos, Paulo, que já tinha escrito aos Efésios, vai dizer de muitas coisas que a gente precisa olhar e reconhecer se eu não estou incluído aqui. Porque o capítulo 5 de Efésios, Paulo começa dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. E ele começa a falar, deixa de lado a fornicação, deixa de lado a torpeza, deixa de lado as zombarias, deixa de lado todas essas coisas que não convêm, que ninguém vos engane com palavras vãs, que vocês aprovem só o que é agradável ao Senhor, que vocês não comuniquem com as obras infrutuosas das trevas, mas que vocês tenham certeza de que todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Por isso, versículo 14 do capítulo 5 de Efésios, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Primeiro passo. Recordar, lembra-te. Segundo, reconhecer de onde caíste. Terceiro, renunciar.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Qual é a palavra de ordem? Arrepende-te. Renunciar. Eu acho que o versículo que eu mais repito desse púlpito lindo de acrílico aqui em Bugaçu é Provérbios 28, 13. Alguém sabe dizer comigo? Provérbios 28, 13? Coloca aí, Paulinho. Todos nós vamos ler em alta voz. O que encobre as suas transgressões, nunca. Lembra-te, recordar de onde caíste. Eu preciso recordar e eu preciso reconhecer para que eu possa renunciar. Para, irmão, de encobrir seus pecados. Confessa hoje. Mas esteja disposto a deixar. E por último, recomeçar. Quando eu então me lembro, recordo de onde caí, reconheço, eu me arrependo, renuncio, é tempo de eu recomeçar. E recomeçar é praticar as primeiras obras. Hoje Deus quer que você e eu nos autoavaliemos e não continuemos em uma toada sem valor. Ativismo não leva a nada. Vai desgastar a tua vida, o teu relacionamento e não vai compensar nada na tua vida. Mas que você restaure hoje o primeiro amor. É por amor que eu vou fazer, é por amor que aqui estarei. E é pelo amor e pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que eu assumo hoje a disposição de viver uma vida que glorifique ao Senhor. Eu preciso de fato amá-lo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. É tremendo, irmão, saber que por intermédio de Jesus Cristo e pelo amor de Deus, podemos ser reconciliados com Ele. Amém ou não? Ser filhos dEle. Privilégio grande podermos ser salvos, mas também podemos servi-lo. Celebrai com júbilo ao Senhor, moradores da terra. Servir ao Senhor com... E só serve com alegria quem serve por amor. Infelizmente, é triste vermos que muitos que se dizem cristãos vivem uma vida sem o mínimo de expressão de amor para com Deus e com o seu Filho. Então, hoje você foi desafiado a que todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. Não sou eu que te avalio, é você que se autoavalia. Eu preciso saber que a ação não compensa a motivação, pois as obras não suplantam o coração. Por isso precisamos voltar ao primeiro amor. Para isso é necessário recordar, reconhecer, renunciar e recomeçar. Hoje é o dia da gente começar uma nova vida para o Senhor. Hoje é o dia de voltarmos ao primeiro amor. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. A palavra falou ao seu coração, a mim